Pessoal, atendendo a pedidos, então, de alunos que não viram a aula online, que eu corrigi dos exercícios 1 ao 4 de revisão, estou fazendo esse vídeo para vocês fazerem as devidas correções. No primeiro exercício, pede o número, fala de vértices, de arestas, de faces, então significa que nós temos que usar essa fórmula aqui. O número de vértices de um icosaedro. Um icosaedro é um poliedro de 20 faces. Como fala que cada face tem a forma de um triângulo equilátero, para a gente determinar a quantidade de arestas, então nós temos que fazer o quê? Aresta sempre é a quantidade de lados, de faces que nós temos, vezes os lados, dividido por 2. Então, 20 vezes 3, porque é triângulo, dividido por 2, dá 30. Aí eu volto lá na fórmula e substituo no lugar do A o 30, do F o 20. Esse 20 está positivo, passa negativo, somei os dois, deu 32, subtraindo 12. 12 vértices. No exercício 2, a mesma coisa, fala de arestas, vértices, então é a mesma fórmula. Fala que o número de arestas excede o de vértices em 6 unidades. Então, o que eu vou fazer? Mantive V mais F, porque eu não tenho. No lugar da aresta, eu coloco V mais 6, porque se ele é 6 vezes maior que os vértices, então V mais 6 mais o 2 que já existia. Vou passar esse V para cá, ele vem negativo. Ou seja, esses dois Vs, um cancela o outro. Vai ficar somente F igual a 8. No terceiro, segue com a mesma fórmula. Fala que um poliedro de 22 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Então, o que eu fiz? Se vértices é igual às faces, eu coloquei nos dois, eu coloquei F. Ou poderia ser nos dois Vs, tanto faz. Então, resolvendo, F mais F, 2F, 22 mais 2, 24. Passa o 2 dividindo, 12. F igual a 12. No exercício 4, pede para calcular a área total de um prisma, área total e o volume. Então, primeiro a área total de um prisma de base triangular. Então, ele tem essa cara aqui com 2 de aresta e 20 centímetros de altura. Se ele é um prisma de base triangular regular, é porque todos os lados da base são iguais. Então, a base dele é um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais de 2. A área total, para a gente calcular a área total, é a área lateral mais a área da base. A área lateral, cada lateralzinha nossa, nós temos o quê? 2 por 20. E eu tenho 3 faces dessas. Então, 2 vezes 20 vezes 3. Mais a área da base, 2 vezes, porque nós temos 2 bases, a de cima e a de baixo. Como é um triângulo equilátero, eu vou substituir nessa fórmula aqui. Aqui no início, 2 vezes 20, 40, vezes 3, 120. Substituir no lugar do L o 2, que é 2 ao quadrado, a fórmula, raiz de 3 sobre 4. Como aqui dá 4 e embaixo também, um cancela o outro. Vai restar 2 raiz de 3, mais aquele 120 do início. Então, aqui é centímetros quadrados, porque é área. Para a gente calcular o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base. Então, nós já calculamos lá em cima a área da nossa base. O que aconteceu? Cortou, ficou só raiz de 3.